Bom dia, estimados amigos paroquianos, um bom amanhecer hoje. Nesta terça-feira iniciamos essa semana com a graça de Deus. E hoje no Evangelho anunciam Jesus que tua mãe e seus irmãos estão aí e querem te ver. E Jesus fala que quem é minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Proximidade com Jesus. Estamos neste caminho e neste mês de setembro a ter essa dimensão com a palavra de Deus. Pôr em prática. Escutar mais Jesus. As reações de proximidade com Jesus são definidas por ele, duas palavras, ou seja, que vão ajudar a gente a entender essa proximidade. Ou seja, ouvir e praticar. Ouvir a palavra de Deus e praticar na vida a palavra de Deus. É isso que nos torna próximos de Jesus, nos torna diferentes de muitos. Ouvir no sentido de aderir, dar atenção profunda àquilo que se escuta, enquanto que praticar conota fazer algo, fazer alguma coisa a partir daquilo que ouvi. Agir corretamente, observar atentamente uma determinada realidade. Jesus quer isso de nós. Que nós ouçamos a palavra de Deus, conseguimos trazer ela para a nossa vida, para a nossa história, e com a nossa vida praticar ela, com os nossos atos, com as nossas obras. Ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Então, fica claro que não basta ser parente de Jesus, né? Consanguinidade de Jesus. Ou seja, é necessário o quê? Para ter proximidade de Jesus, precisamos ouvir. E essa proximidade, ela se dá pela escuta. Quem aprende a escutar, obedece. Quem obedece, age conforme a vontade de Deus. É tão triste, né? E eu sinto essa tristeza quando a gente pede alguma coisa para alguma pastoral, para algum movimento, para alguma orientação na vida da gente, ou das pessoas, quando elas vêm buscar alguma coisa e existe uma direção certa e as pessoas não querem aderir a isso. Isso dói na vida do padre, na alma do padre, porque existe uma direção certa, existe um caminho certo, existe uma verdade. Existe um caminho que pode dar continuidade, mas muitos não querem ouvir e muito menos colocar em prática. Né? Isso é triste na vida atual hoje. Isso dói muito. Né? Por isso que não basta dizer que eu amo a Deus de verdade, de Senhor, Senhor, nossa, que bonito. Mas eu não consigo ouvir e não consigo colocar em prática. É como se tudo aquilo que nós orientássemos de nada valeria. Como igreja, como padre, como sacerdote, como diocese, como de modo geral. Tudo aquilo que nós temos que ouvir e viver é para o nosso bem. Podemos não concordar, mas se a igreja nos traz para que nós ouçamos, trazemos isso ao nosso coração, para que nós consigamos fazer diferença. Então, não dá para dizer a Jesus, quando nós estivermos frente a frente, olha, né, meus avós eram muito devotos, eram muito católicos, frequentavam a igreja. Ou seja, a resposta aqui é pessoal. Ah, mas a minha família foi muito religiosa, meu pai foi ministro, minha mãe... Não adianta disso. É você. Você que precisa ouvir e praticar a palavra. É você, mais ninguém, é você. Não existe outro alguém, né? Então, também fica claro que ser alguém que segue Jesus, né? Porque nós vemos os parentes que não conseguiam se aproximar por causa da grande número de pessoas. Não será possível dizer a Jesus o quanto estivermos na frente com Ele. Então, Senhor, eu estava naquele encontro, né? Ou seja, eu fiz um encontro, eu fiz, né? Disse Jesus, olha, eu fiz o acampamento, eu fiz o ECC, eu fiz o cursilho, eu fiz o movimento de casais, eu trabalhei em tal pastoral. Não adianta. Não adianta. Eu preciso ouvir e praticar a palavra de Deus na minha vida. Não é o que eu fiz, é o que eu ouvi. O que eu ouvi. Portanto, o argumento que faz parte aqui dessa dimensão de Jesus é o que? Ouvir.
E o grande desafio é ouvir e não seguir. Muitos ouvem, mas não seguem. Muitos ouvem, mas não querem fazer o caminho certo. Jesus precisa ser amado pessoalmente por você. E precisa ser escutado e vivido por todos nós. Então, aqui nós faremos o que? Parte da família de Jesus, membros da família de Deus. Quando a gente ouve Deus. Então, eu convido você a perguntar-se: eu tenho escutado a palavra de Deus? Eu tenho escutado aquilo que a igreja tem me pedido? O que a igreja tem me orientado para o meu bem? Porque senão a gente vai aqui, a igreja ela oferece um caminho certo, ela oferece um caminho seguro, mas nós não entendemos. Nós queremos fazer do nosso jeito. Isso quebra a unidade, isso quebra tudo. Por isso que a nossa proximidade, você quer estar próximo de Jesus, você quer estar ao lado de Jesus, ouça-o e pratique o que ele está pedindo. Isso acontece muito comigo. Ô Padre, por que isso? Se você tivesse ouvido e praticado aquilo que eu tenho pedido, seria diferente. Mas as pessoas não querem ouvir, e muito menos praticar. Isso dói. Mas eu creio que se nós tivermos essa proximidade com a Palavra de Deus, que o nosso ouvir seja transformado e as nossas ações sejam coerentes com aquilo que a Palavra de Deus nos pede, aquilo que a Igreja nos pede, para melhor servir e amar os nossos irmãos. Tenha um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.